Você é um peso morto nesta casa, mãe. Pega suas coisas e sai da minha vida. E essa frase saiu da boca do meu único filho, Felipe. Ele continuou e cada palavra cortava mais fundo. A Viviane tá certa, mãe. A senhora fica aqui ocupando espaço, atrapalhando nossa vida e a gente não aguenta mais. Nossa vida, como se eu não fizesse parte. Olhei para a Viviane e ela nem piscou, apenas manteve aquele sorriso que eu conhecia há 2 anos, desde que começou a me tratar como empregada na minha própria casa. Filho, eu... Não, mãe, chega. A senhora vai juntar suas coisas e vai embora hoje. A gente já decidiu. A gente. Ele e ela. Eu não contava. Isabela nem levantou os olhos do celular, e eu lembrei do dia que ela nasceu. Fui eu quem segurou a mão da Viviane no parto porque o Felipe estava viajando. Fui eu quem acordava de madrugada quando ela chorava. Nada disso importava agora. Tem 1 hora para a senhora arrumar tudo, mãe. 1 hora para apagar 42 anos de maternidade. Meu nome é Marta Regina. Tenho 68 anos. Se essa história já te pegou, deixa um like e se inscreve no canal, porque o que vem agora vai te surpreender ainda mais. Você não vai querer perder o final. Fica comigo. Respirei fundo e toquei a aliança no dedo. A que o Roberto me deu há 47 anos. Ele morreu faz 5 anos de infarto, e desde então vim morar aqui porque vendi nossa casa em Santo André para pagar as dívidas da empresa do Felipe. 350 mil reais que entreguei sem pestanejar, porque mãe faz isso. Fui pro quarto e peguei a mala azul surrada. Comecei a jogar roupas dentro com as mãos tremendo. Peguei a foto do Roberto e o estetoscópio antigo que guardava na gaveta. 25 anos usando ele no Hospital São Paulo. 50 minutos depois estava na porta com a mala na mão. O Felipe chamou o Uber sem olhar para mim, a Viviane fingiu mexer no celular e a Isabela subiu pro quarto sem se despedir. Antes de sair, olhei para trás e vi a sala que eu arrumava todo dia, a cozinha onde fazia comida que eles comiam sem agradecer. Mas o que eles não sabiam era que aquele apartamento de 800 mil reais era 50% meu, registrado em cartório desde que o Roberto morreu, testamento dividindo tudo meio a meio. Guardei os documentos por 5 anos porque queria que meu filho me quisesse por amor, não por obrigação legal. Fechei a porta e desci com a mala pesada e o coração mais pesado ainda. No Uber, a caminho de São Caetano, olhando São Paulo passar embaçada pela janela, senti algo queimar no peito que não era só dor. Era raiva, fria e paciente. O hotel em São Caetano cheirava a mofo e produto de limpeza barato, daqueles que não limpam de verdade, mas disfarçam sujeira. E o quarto era minúsculo com uma cama de solteiro que rangia quando sentei na beirada e uma janela que dava para o estacionamento onde caminhões faziam barulho a noite inteira. 120 reais a diária e eu tinha 62 mil reais guardados na poupança, o que sobrou dos 350 mil da venda da casa depois de dar 280 mil para o Felipe quitar as dívidas da empresa dele, aquela Labtec Soluções Digitais que ele jurava que ia decolar, mas que só afundava mais a cada ano. Fiquei ali sentada na beirada da cama sem tirar os sapatos, apenas olhando para o chão de cerâmica rachada e pensando em como eu cheguei até ali, e foi quando o celular tocou. Número da Isabela. Atendi rápido demais, coração disparando, achando que ela tinha ligado para pedir desculpas ou para dizer que sentiu minha falta. Vó, a mamãe quer saber se a senhora levou a travessa de vidro grande. Nem oi, nem como a senhora tá, nem desculpa pelo que aconteceu. Só a travessa de vidro. Levei, Isabela, desculpa, vou devolver amanhã. Ah, então tá, tchau. E desligou. Olhei para o celular na mão e algo se rompeu dentro de mim de um jeito definitivo. Não era tristeza aquilo, era constatação fria de que eu tinha criado um filho e ajudado a criar uma neta que me viam como objeto descartável. Deitei na cama sem tirar a roupa e passei a noite acordada ouvindo caminhões e pensando no Roberto, em como ele ficaria destruído se visse o filho dele me tratando daquele jeito, e lembrei da última conversa que tivemos antes dele morrer.
Foi numa manhã de domingo em agosto de 2020, tomando café na varanda da nossa casa em Santo André, com o sol entrando pela janela, e ele segurando minha mão do jeito que sempre segurou, firme e quente, e dizendo: Marta, se eu morrer primeiro, você promete que não vai se deixar apagar? Promete que vai continuar sendo essa mulher forte que eu casei? Eu ri porque ele tinha só 69 anos e estava saudável, ou pelo menos eu achava, e respondi: Roberto, você vai me enterrar porque eu sou teimosa demais para morrer primeiro. E a gente riu junto e trocou de assunto. 3 dias depois, ele caiu na sala vendo o jornal, e quando a ambulância chegou já era tarde. Infarto fulminante, disseram. Não teve chance, foi rápido. E eu não cumpri a promessa que fiz. Deixei-me apagarem aos poucos durante 5 anos morando na casa do Felipe, aceitando migalhas de atenção e me convencendo de que estava ajudando quando, na verdade, estava apenas sobrevivendo. Na segunda-feira de manhã, fui procurar apartamento para alugar, porque não ia ficar em hotel fedendo a mofo, e no terceiro imóvel que vi, 45 metros quadrados num prédio sem elevador em São Caetano, fechei negócio. 2.200 por mês mais IPTU e condomínio, uns 2.700 no total. A dona era uma senhora de 70 e poucos anos, chamada Dona Célia, que olhou para mim com aquele olhar que reconhece dor alheia e perguntou: A senhora tá bem, filha? E eu quase desmoronei ali na frente dela, mas segurei porque não dá para fraquejar na frente de estranho 2 vezes na mesma semana. Tô, Dona Célia, tô sim, só precisando recomeçar. Ela apertou minha mão e disse: Todo recomeço dói, mas às vezes é o único jeito de continuar viva. E eu assenti, e assinei o contrato e entreguei os 3 primeiros meses adiantados, porque queria garantia de que não ia ser expulsa de novo. Me mudei no dia 27 de março de 2025, uma quinta-feira nublada com chuvisco fino, e passei o resto de março e todo abril arrumando aquele apartamento minúsculo, comprando móveis usados em brechó e tentando construir alguma coisa que parecesse um lar. O Felipe não ligou nenhuma vez. A Viviane também não. A Isabela mandou uma mensagem no dia 10 de abril, perguntando se eu tinha visto o carregador do notebook dela. Nem respondeu quando eu disse que não. Maio chegou com frio e chuvas constantes, e eu passei os dias sozinha, assistindo televisão, fazendo comida para mim mesma que eu comia sem gosto, e tentando não pensar no quanto doía acordar todo dia e lembrar que eu não tinha mais família. Entrei em junho, me sentindo mais velha do que nunca, não pelos 68 anos no corpo, mas pelo peso invisível de carregar abandono. Foi no dia 18 de junho, uma quarta-feira de manhã, que a campainha tocou às 10 horas, e quando abri a porta, me deparei com a Beatriz parada ali, a doutora Beatriz Fonseca Almeida, que trabalhou comigo no Hospital São Paulo durante 15 anos, e era a pessoa mais sensata e equilibrada que eu conhecia. Mas naquele momento, ela estava pálida, ofegante, como se tivesse subido correndo os 3 lances de escada. E antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela entrou, segurou minhas mãos e disse com a voz tremendo: Marta, eu preciso te contar uma coisa sobre o Felipe. O coração disparou e senti o estômago revirar, porque mãe sempre sabe quando algo está errado com o filho. É um instinto que não apaga mesmo quando você é expulsa de casa como lixo. O que aconteceu, Bia? Ele tá bem? Ela respirou fundo e apertou minhas mãos mais forte. Não, Marta, ele não tá bem. O Felipe tá muito doente e você precisa saber disso. E ali, naquele apartamento minúsculo em São Caetano, 3 meses depois de ser expulsa, descobri que meu filho estava morrendo. A Beatriz me contou tudo sem filtro, porque ela sabia que eu aguentava. 43 anos de enfermeira te ensina a receber notícia ruim sem desmoronar na hora. Câncer de pâncreas estágio 2B, diagnosticado em abril, 1 mês depois de me expulsar de casa. Felipe fazendo quimioterapia às escondidas no Hospital Sírio-Libanês todas as terças e quintas desde maio, escondendo de Viviane e de Isabela, inventando reuniões de trabalho enquanto vomitava sozinho no banheiro da clínica. Como você descobriu, Bia? O doutor Henrique Moraes, lembra dele? Oncologista que fez residência com a gente lá no São Paulo nos anos 90?
Ele me ligou ontem dizendo que viu o nome Felipe Augusto Santos na ficha de pacientes e perguntou se era seu filho. Quando eu confirmei, ele ficou preocupado. Disse que o menino está fazendo tratamento sozinho, recusando acompanhante, emagrecendo rápido demais e que alguém da família precisava saber. Senti a sala girar e precisei sentar. Felipe doente, Felipe fazendo quimioterapia, Felipe sozinho enfrentando câncer, enquanto eu estava aqui em São Caetano, tentando reconstruir vida depois que ele me destruiu. O Henrique não podia me contar isso, Bia. É quebra de sigilo médico. Ele pode perder o registro. Ele sabe, Marta, mas ele disse que prefere responder no CRM do que assistir o filho de uma ex-colega morrer sozinho por orgulho. Ele viu você cuidar de tanta gente durante tantos anos que não consegue ficar quieto vendo seu filho afundar assim. Respirei fundo, tentando processar, e foi quando a Beatriz soltou a segunda bomba. E tem mais, Marta. A empresa do Felipe está falindo. Ele demitiu quase todo mundo nos últimos 2 meses. Deve mais de R$200 mil a fornecedores e o escritório vai fechar em agosto se ele não conseguir reverter. R$200 mil, eu tinha dado 280 mil para ele quitar dívidas em 2020, e agora ele estava devendo de novo porque não soube administrar, ou porque ficou doente e não conseguiu trabalhar, ou porque a Viviane gastava demais tentando manter aparências. Ele sabe que você sabe? Não, ninguém sabe. O Henrique me contou em confiança e eu vim correndo te contar porque você é a mãe dele, Marta, e mãe tem que saber quando o filho está morrendo. Morrendo. A palavra ecoou na sala pequena e apertou meu peito de um jeito que me fez lembrar de quando o Roberto morreu. Aquela sensação de impotência absoluta diante de algo que você não pode controlar. Mas tinha diferença. O Roberto morreu de repente, sem aviso, sem chance de despedida ou de luta. E o Felipe ainda estava vivo. Ainda dava tempo de fazer alguma coisa. Ainda dava tempo de ser mãe, mesmo que ele tivesse me expulsado como peso morto. A Viviane sabe? Não. O Henrique disse que o Felipe esconde dela também. Inventa desculpa para sair de casa, volta exausto e finge que tá tudo bem. Por que ele estava escondendo? Orgulho? Medo? Vergonha de mostrar fraqueza? E o prognóstico, Bia? O Henrique falou alguma coisa? Ela desviou o olhar e eu soube antes dela falar. Estágio 2B é operável, Marta. Se o tumor responder bem à quimioterapia neoadjuvante, eles podem fazer a cirurgia de Whipple e tentar tirar tudo. Mas ele precisa de acompanhamento, precisa de alguém cuidando da alimentação, dos remédios, do emocional, e ele está fazendo tudo isso sozinho. Sozinho. Meu filho estava enfrentando câncer sozinho porque o orgulho dele era grande demais para pedir ajuda, ou porque ele tinha vergonha de me procurar depois de me expulsar, ou porque ele realmente acreditava que eu era peso morto que não servia para nada. A Beatriz ficou mais 1 hora comigo. Tomamos café, que eu fiz sem prestar atenção, e ela tentou me acalmar dizendo que o Henrique era excelente profissional e que o Felipe estava em boas mãos. Mas a gente duas sabia que boas mãos médicas não substituem família presente. Quando ela foi embora, fiquei sozinha no apartamento com um silêncio pesado e a notícia mais pesada ainda. Tentei ligar para o Felipe 3 vezes naquela tarde de quarta-feira. Todas as chamadas recusadas, botão vermelho apertado com raiva, ou com pressa ou com vergonha. Mandei mensagem. Filho, preciso falar com você, é importante. Visualizou e não respondeu. Mandei outra. Felipe, por favor, me atende. Nada. Sentei no sofá velho que comprei por R$300 num brechó e toquei o estetoscópio que estava pendurado no encosto. Aquele que usei por 25 anos no Hospital São Paulo, aquele que ouvia coração de tanta gente e agora não podia ouvir o coração do meu próprio filho. Não ia desistir. Se ele não atendia telefone, eu ia até lá. Se ele me expulsou 1 vez, eu voltava 2. Porque mãe não desiste e enfermeira não abandona paciente. Amanhã eu ia buscar meu filho. Passei a noite de quarta para quinta sem dormir direito, acordando de hora em hora com o coração acelerado. E quando o sol nasceu na quinta-feira, dia 19 de junho, eu já estava de pé, tomando café e planejando. Precisava ver o Felipe. Precisava falar com ele, mas antes precisava entender exatamente o que estava enfrentando. Liguei para o doutor.
Henrique às 8 da manhã e ele atendeu no terceiro toque. Expliquei que era a Marta e que a Beatriz tinha me contado, e antes que ele se desculpasse por quebrar sigilo, eu agradeci. Doutor, o senhor pode me explicar o quadro do meu filho? Eu sou enfermeira. Aguento ouvir a verdade. Ele suspirou e passou os próximos 15 minutos me explicando. Adenocarcinoma ductal do pâncreas, localizado na cabeça do órgão, estágio 2B, significava que tinha invadido estruturas próximas, mas ainda não metástase à distância. Protocolo era quimioterapia neoadjuvante por 3 a 4 meses, tentando reduzir o tumor, para depois fazer cirurgia de Whipple, removendo cabeça do pâncreas, parte do intestino delgado, vesícula e ducto biliar. E se ele responder bem ao tratamento? Taxa de sobrevivência de 5 anos fica em torno de 40 a 50%, Marta. Não é garantia, mas é chance real. O problema é que ele está enfrentando isso sozinho e o emocional conta muito. Paciente que tem rede de apoio responde melhor. Agradeci e desliguei. E foi quando me lembrei de uma tarde de novembro de 1983, quando o Felipe tinha 6 meses e teve febre alta de 40 graus. Convulsionou nos meus braços e eu corri para o hospital, achando que ia perder meu bebê. Passei a noite na UTI pediátrica segurando a mãozinha dele e prometendo para Deus que se ele sobrevivesse, eu ia proteger ele para sempre. Ele sobreviveu. E eu cumpri a promessa durante 42 anos até o dia que ele me expulsou. Mas promessa de mãe não tem prazo de validade. Vesti a calça jeans, a blusa branca e peguei a bolsa determinada a ir até Perdizes. Mas quando cheguei no prédio às 3 da tarde, a recepção tinha mudado. Um porteiro novo que não me conhecia barrou a entrada. A senhora Viviane deixou ordem de não permitir visitas da senhora. Voltei para casa de ônibus com a humilhação queimando no peito. Não consegui nem entrar no prédio onde morei 5 anos, barrada como se fosse criminosa ou perigo público, e tudo por ordem da Viviane, que tinha medo do quê exatamente? Que eu entrasse lá e relembrasse pro Felipe que ele tinha mãe. O apartamento em São Caetano estava do jeito que deixei, silencioso demais, frio demais, vazio demais, e sentei no sofá sem tirar o casaco porque não tinha energia para nada. Olhei pro celular esperando mensagem que não ia chegar e me perguntei como tinha chegado até ali. Como tinha permitido que a vida virasse esse deserto, onde a única pessoa que eu queria salvar era exatamente a pessoa que me jogou fora. Lembrei da Viviane sorrindo naquele sábado de março, quando o Felipe me expulsou. Lembrei do jeito que ela cruzou os braços satisfeita, como se tivesse vencido uma guerra que eu nem sabia que estava travando. E entendi que aquela mulher tinha passado 2 anos me apagando aos poucos da vida do meu filho, até que ele não enxergasse mais nada além do que ela queria que ele enxergasse. Ela transformou o Felipe num homem que expulsa a própria mãe. E agora, ela estava entre mim e meu filho doente, literalmente dando ordem na portaria para me manter longe, e eu precisava decidir o que fazer, porque ficar ali sentada não ia mudar nada. Peguei o estetoscópio na gaveta onde guardava. Aquele metal frio que tantas vezes encostei no peito de pacientes, ouvindo o coração bater ou falhar. E me lembrei de quantas vezes segurei mão de gente desconhecida durante tratamento de câncer nos meus anos de enfermeira. Quantas vezes conversei sobre medo e morte e esperança com pessoas que eu mal conhecia. E o meu próprio filho estava passando por isso sozinho. Não ia aceitar. Sentei na cama e olhei para o teto rachado do apartamento. E então voltou tudo. A memória que eu guardava há 5 anos como trunfo silencioso. Foi em agosto de 2020, 3 dias depois do enterro do Roberto, quando o advogado Dr. Valdemar Pinto nos chamou no escritório dele para a leitura do testamento, eu e o Felipe sentados naquelas cadeiras de couro velho, enquanto o Valdemar abria o envelope lacrado e começava a ler. Eu, Roberto Carlos Santos, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, deixo registrado. O apartamento localizado na rua tal, número tal, bairro Perdizes, São Paulo, avaliado em R$800 mil, deverá ser dividido em partes iguais, 50% para minha esposa Marta Regina Santos e 50% para meu filho Felipe Augusto Santos,
ficando ambos como coproprietários do imóvel registrado em cartório, conforme escritura anexa. O Felipe estava tão abalado pela morte recente do pai que mal prestou atenção nos detalhes legais, apenas assinou os papéis onde o Valdemar apontava e saiu do escritório, dizendo que precisava de ar. Eu fiquei mais uns minutos conversando com o Valdemar, que tinha sido advogado do Roberto por 20 anos e conhecia nossa família desde que o Felipe era criança. Marta, o Roberto foi muito específico nessa cláusula porque ele queria te proteger. Ele sabia que você ia ficar viúva sem renda, além da aposentadoria, e queria garantir que você sempre teria onde morar. Então, registrou você como coproprietária de 50%, entende? Esse apartamento é legalmente meio seu. Ninguém pode te tirar dali sem sua autorização. Assente e guardei os documentos numa pasta marrom que o Valdemar me deu. Certidões, escrituras, registros de cartório, tudo provando que aquele apartamento era metade meu. Guardei durante 5 anos, sem nunca mencionar para ninguém. Quando fui morar com o Felipe em setembro de 2020, depois de vender nossa casa em Santo André, ele achou que estava me fazendo o favor de me acolher. E eu deixei ele pensar isso porque queria que ele me recebesse por amor de filho, não por obrigação de coproprietário. Guardei o segredo durante 5 anos, esperando que amor fosse suficiente. Não foi. E agora aquele segredo ia ser minha arma para voltar para dentro daquela casa e cuidar do meu filho, quisesse ele ou não. Levantei da cama já com o plano formado na cabeça. Não ia ligar para o Felipe de novo tentando convencer. Não ia implorar na portaria, não ia aceitar mais humilhação. Ia usar a lei. Na sexta-feira, dia 20 de junho, às 9 da manhã, liguei para o Dr. Valdemar e marquei reunião urgente. Ele me recebeu no mesmo escritório com cheiro de papel velho e café requentado, onde tivemos a leitura do testamento 5 anos antes. Marta, o que posso fazer por você? Coloquei a pasta marrom na mesa dele, a mesma que ele me deu em agosto de 2020. Doutor Valdemar, o senhor lembra que esse apartamento é 50% meu? Lembro perfeitamente. Tá tudo registrado em cartório. Pois então, meu filho me expulsou desse apartamento em março e agora tá me impedindo de entrar. Preciso saber os meus direitos legais como coproprietária. O Valdemar abriu a pasta, olhou os documentos e respondeu sem hesitar. Marta, você é dona de 50% e pode retomar a posse a qualquer momento, judicialmente ou extrajudicialmente. A escolha é sua. Ninguém pode te expulsar da sua própria casa. Respirei fundo e senti algo acender no peito. Então eu vou voltar para lá hoje. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou fundo e você sabe como é carregar peso sozinha e ser tratada como se não valesse nada. Deixa um like para que mais mulheres vejam que não estão sozinhas, se inscreve para nunca esquecer do seu valor e clica em Hypar. Isso faz a diferença e fortalece nossa corrente. Me conta, você já passou por algo parecido? Escreve aí embaixo, porque o que vem agora ninguém espera. Saí do escritório do Dr. Valdemar com a pasta marrom debaixo do braço e uma determinação que eu não sentia há 5 anos. Não era raiva cega aquilo, era clareza absoluta de propósito. Passei no cartório e tirei 3 vias autenticadas de todos os documentos, porque advogado sempre ensina. Original, você guarda em cofre e trabalha com cópias autenticadas. Voltei para casa e separei os papéis principais numa ordem específica. Certidão de óbito do Roberto, testamento registrado, escritura do imóvel mostrando os 50% em meu nome, certidões atualizadas do cartório de registro de imóveis, provando que eu era coproprietária legal daquele apartamento em Perdizes. Coloquei tudo numa pasta transparente para facilitar visualização. Quando você trabalha 43 anos como enfermeira, aprende que a apresentação clara de documento evita discussão desnecessária. Liguei para o doutor Valdemar e pedi que ele redigisse uma notificação extrajudicial simples que eu pudesse usar se precisasse. E ele mandou por e-mail em 2 horas. Documento formal comunicando que Marta Regina Santos, coproprietária de 50% do imóvel, estava retomando posse da sua parte legalmente e que qualquer tentativa de impedir sua entrada configuraria esbulho possessório passível de ação judicial. Imprimi 3 cópias. Não ia usar a menos que precisasse, mas ter na bolsa dava segurança.
Tomei banho demorado, deixando água quente cair nas costas, enquanto ensaiava mentalmente o que ia falar. Não podia chegar nervosa ou emocional demais. Precisava estar firme, mas não agressiva. Clara, mas não fria. Escolhi roupa com cuidado. Calça social preta, blusa branca de manga comprida, sapato fechado confortável, cabelo preso num coque baixo. A mesma roupa que usava quando precisava conversar com família de paciente grave no hospital, roupa que passava seriedade sem intimidar. Peguei o estetoscópio e coloquei no pescoço, não por necessidade prática, mas como lembrete visual de quem eu era. Marta Regina Santos, enfermeira por 43 anos, mulher que segurou mão de gente morrendo e ajudou gente a viver, mulher que não desiste. Olhei no espelho do banheiro minúsculo e vi uma pessoa que eu não via há 5 anos. Vi a Marta que entrava em plantão de 12 horas e saía de pé. A Marta que segurava a família inteira durante crise. A Marta que o Roberto amou durante 47 anos, porque ela era forte mesmo quando fingia não ser. Peguei a bolsa, a pasta transparente com os documentos e saí do apartamento em São Caetano às 2 da tarde de sexta-feira, dia 20 de junho de 2025. Céu azul sem nuvens, sol forte de inverno paulista e uma certeza absoluta queimando no peito. Ia buscar meu filho hoje. O ônibus de São Caetano até Perdizes levava 1 hora e 10 minutos com trânsito. E passei o caminho inteiro olhando pela janela, vendo a cidade mudar de bairro operário para bairro classe média alta, casas pequenas dando lugar a prédios grandes, comércio popular virando café gourmet e pet shop. Lembrei de quando me mudei para Perdizes, em setembro de 2020, achando que ia ser temporário até eu me recuperar da morte do Roberto. Mas os meses viraram anos e o temporário virou permanente. E aos poucos fui me acomodando naquele papel de mãe que mora junto até virar mãe que atrapalha e finalmente peso morto. A Viviane começou sutil em 2023, com comentários pequenos tipo: Marta, será que você não quer fazer caminhada de manhã para sair um pouco de casa? Ou Marta, viu que tá tendo curso de artesanato na igreja? Quem sabe te faz bem? Frases que pareciam cuidado, mas eram empurrão para a porta. Depois veio a fase do silêncio. Ela parava de falar quando eu entrava na sala, virava as costas quando eu tentava conversar, respondia com monossílabos quando eu perguntava alguma coisa. E finalmente veio a fase da crueldade aberta em 2024. Marta, você podia lavar a louça já que tá em casa o dia inteiro. Marta, você podia dobrar as roupas. Marta, você tá deixando tudo desarrumado. Me transformando em empregada não remunerada na minha própria casa. E o Felipe assistiu tudo calado, ou pior, foi sendo convencido aos poucos de que a mãe era realmente peso morto que precisava sumir. Desci do ônibus na Avenida Sumaré e caminhei os 4 quarteirões até o prédio sentindo pernas firmes e cabeça clara. Passei pela padaria, onde comprava pão todo sábado de manhã. Passei pela farmácia, onde buscava remédio, passei pelo ponto de táxi, onde conversava com o seu João, que trabalhava ali há 20 anos. Cheguei no prédio às 3h15 da tarde e dessa vez não fui na portaria pedir permissão. Fui direto no interfone e toquei o apartamento 142. Viviane atendeu com voz irritada. Quem é? Sou eu, Viviane. Preciso falar com você agora. Silêncio tenso por 5 segundos e então ela respondeu. A senhora não é bem-vinda aqui, Marta. Respirei fundo e disse com voz firme. Viviane, abre essa porta agora ou eu volto aqui em 1 hora com oficial de justiça e polícia. Escolha é sua. Mais 10 segundos de silêncio e então o porteiro eletrônico destrancou com aquele clique metálico que eu conhecia tão bem de 5 anos morando ali. Empurrei a porta de vidro, cumprimentei o porteiro novo que me olhou confuso, sem entender o que estava acontecendo, e entrei no elevador apertando o botão do 14º andar com mão firme. O elevador subiu devagar, daquele jeito que elevador de prédio velho sobe, e aproveitei os 40 segundos de subida para respirar fundo 3 vezes, técnica que ensinavam na faculdade de enfermagem para controlar a ansiedade antes de procedimento difícil.
Coloquei a mão na pasta transparente dentro da bolsa, só para confirmar que os documentos estavam ali. Toquei o estetoscópio no pescoço como amuleto, e quando a porta do elevador abriu no 14º andar, eu pisei no corredor que percorri 1000 vezes durante 5 anos. Nada tinha mudado. Mesma cor bege nas paredes, mesmo carpete cinza no chão, mesma luz amarelada do lustre velho que o condomínio nunca trocava. Cheguei na porta do apartamento 142 e, antes de bater, respirei fundo mais uma vez, e então toquei a campainha. Passos do outro lado, salto alto da Viviane no piso de madeira, e a porta abriu revelando minha nora com expressão de raiva mal disfarçada. Ela estava de calça jeans e blusa preta, cabelo solto, maquiagem perfeita como sempre, e me olhou de cima a baixo como se eu fosse vendedora de porta em porta. "O que a senhora quer, Marta?" Não pedi licença. Simplesmente dei um passo para frente, empurrando a porta com delicadeza, mas com firmeza absoluta, e a Viviane recuou surpresa, porque não esperava a reação. Entrei na sala, aquela sala com sofá cinza que a Viviane escolheu, mesa de jantar de vidro que ela comprou, quadros abstratos que ela pendurou, e coloquei a bolsa em cima dessa mesa. Tirei a pasta transparente de dentro e espalhei os documentos na superfície de vidro com movimentos calmos e precisos. Viviane fechou a porta e veio até a mesa com cara de quem não entende o que está acontecendo. Que é isso?" Olhei para ela e respondi com voz firme. "Isso, Viviane, é a prova de que este apartamento é 50% meu, e você vai descobrir agora o que significa subestimar uma mãe." A Viviane ficou parada, olhando para os documentos espalhados na mesa sem entender o que estava vendo. Certidões, escrituras, carimbos de cartório, nomes destacados em amarelo. "O que é isso?" Apontei para o primeiro documento. "Certidão de óbito do Roberto Carlos Santos, meu marido e pai do seu marido, falecido em agosto de 2020. Peguei o segundo papel. Testamento registrado em cartório 3 meses antes da morte dele, onde o Roberto deixa especificado que este apartamento seria dividido 50% para mim e 50% para o Felipe. Peguei a escritura. Registro de imóveis atualizado, emitido há 2 dias, mostrando que Marta Regina Santos é coproprietária legal de 50% deste imóvel avaliado em R$800 mil. A Viviane pegou os papéis com mão tremendo e começou a ler, os olhos dela passando rápido pelas linhas, e viu o momento exato em que a ficha caiu. O rosto dela ficou branco, a boca abriu sem som sair, e ela largou os documentos na mesa como se queimassem. "Isso não pode ser verdade. O Felipe nunca falou nada disso." "O Felipe não sabe, Viviane, porque ele nunca leu o testamento completo do pai dele. Você lembra da leitura do testamento em agosto de 2020? Você nem foi porque disse que testamento era assunto de família direta. Então ficou só eu e o Felipe no escritório do advogado. E ele estava tão abalado pela morte recente do pai que mal prestou atenção nos detalhes, apenas assinou onde o advogado mandava e saiu." Ela continuou olhando para os papéis sem acreditar. "Por que a senhora nunca falou nada? Por que ficou 5 anos calada?" E ali estava a pergunta que eu sabia que viria. A pergunta que eu tinha me feito 1000 vezes nos últimos 3 meses. Porque eu queria que meu filho me recebesse por amor, Viviane, não por obrigação legal. Queria que ele me quisesse na casa dele, porque eu era a mãe dele e ele me amava, não porque eu era dona de metade do imóvel. Mas vocês me expulsaram, me chamaram de peso morto, me humilharam na frente da minha neta, e agora eu voltei para exercer meu direito legal de estar na minha própria casa. Foi quando escutamos passos descendo a escada. A Isabela apareceu no corredor de pijama com fone de ouvido no pescoço e cara de sono, viu a avó na sala e congelou. "Vó, o que a senhora está fazendo aqui?" A Viviane tentou controlar a situação, virando para Isabela com voz falsa de calma. "Volta para o seu quarto, filha. A mamãe e a avó estão conversando." Mas a Isabela já tinha visto os documentos na mesa e já tinha visto a expressão da mãe. Aquela menina tinha 15 anos, mas não era burra. "Que documentos são esses?" Antes que a Viviane respondesse, eu falei. "São os documentos que provam que esta casa é 50% minha, Isabela,
e que quando seu pai me expulsou daqui em março, ele não tinha direito legal de fazer isso porque eu sou coproprietária registrada em cartório. A Isabela olhou para a mãe com cara de quem não entende. Mamãe, isso é verdade? A Viviane abriu a boca, mas não saiu som, e eu continuei porque não ia dar tempo para ela inventar mentira. É verdade, meu amor. Seu avô Roberto deixou testamento específico dividindo este apartamento meio a meio entre mim e seu pai para me proteger caso eu ficasse viúva. E eu guardei isso em silêncio durante 5 anos, esperando que o amor fosse suficiente. Mas não foi. A Isabela tirou o fone do pescoço completamente e sentou numa cadeira da mesa ainda processando, e a Viviane finalmente encontrou a voz. A senhora está fazendo isso por vingança, é isso? Quer nos tirar daqui? Quer deixar a gente na rua? Olhei para ela e senti pena. Pena genuína de uma mulher tão vazia por dentro que só enxergava o mundo através de poder e propriedade. Não, Viviane, eu não quero tirar ninguém daqui. Eu só quero o que sempre quis, estar perto do meu filho. Mas já que você deixou ordem na portaria para me impedir de entrar, já que você convenceu o Felipe a me expulsar como lixo, agora eu volto usando a lei. A Viviane apontou para o celular em cima do balcão. Vou ligar para o Felipe agora e ele vai resolver isso. Liga, Viviane, liga sim, porque eu preciso falar com ele também. Ela pegou o celular com mão tremendo e discou, e ficamos os 3 ali em silêncio, esperando ele atender. Demorou 6 toques até que a voz rouca do Felipe saiu do viva-voz. Oi, amor, que foi? Felipe, você precisa voltar para casa agora. Sua mãe está aqui com um monte de documento falando que a casa é metade dela e eu não sei o que fazer. Silêncio do outro lado, e então a voz dele veio tensa. Minha mãe está aí? Como ela entrou? Ela entrou porque ameaçou chamar polícia e oficial de justiça se eu não abrisse, Felipe. E agora está mostrando testamento e escritura e dizendo que você não tinha direito de expulsar ela. Mais silêncio, e eu peguei o celular da mão da Viviane antes que ela reagisse. Felipe, sou eu, sua mãe. E sim, é verdade. Este apartamento é 50% meu e está registrado em cartório desde que seu pai morreu. Você nunca leu o testamento completo, filho. Apenas assinou os papéis e saiu, e eu guardei isso em silêncio durante 5 anos porque queria que você me quisesse por amor. Mas agora eu preciso te ver e você vai me ouvir, quer você queira ou não. A voz dele veio baixa, cansada, derrotada. Eu tô chegando em 20 minutos. E desligou. Devolvi o celular para Viviane e sentei no sofá. Aquele sofá cinza onde eu sentava toda noite sozinha durante 5 anos, enquanto eles tinham conversas de casal no quarto. A Isabela continuou sentada na cadeira, olhando para mim com expressão confusa, e a Viviane ficou de pé encostada na parede com os braços cruzados como escudo. Ninguém falou nada durante os 20 minutos seguintes. Apenas esperamos. A porta abriu e o Felipe entrou, e meu coração quase parou. Ele estava magro demais. Tinha perdido uns 15 quilos desde março quando me expulsou. As roupas caíam frouxas no corpo. O rosto estava pálido com olheiras fundas roxas embaixo dos olhos, e ele se movia devagar, como se cada passo custasse esforço. Eu conhecia aquele olhar. Tinha visto em 1000 pacientes durante 43 anos de enfermeira. Era o olhar de quem está doente, mas esconde, de quem está lutando contra algo invisível e perdendo. Ele fechou a porta, largou a mochila no chão e olhou para mim pela primeira vez em 3 meses. Mãe. Uma palavra apenas, carregada de tanta coisa que eu não sabia nem por onde começar a desembaralhar. Filho. Ele olhou para os documentos espalhados na mesa e passou a mão no rosto cansado. Isso é verdade? A casa é metade sua? É verdade, Felipe. Tá tudo registrado em cartório desde agosto de 2020. Seu pai deixou testamento específico protegendo minha parte e você assinou os papéis sem ler na época porque estava muito abalado pela morte dele. Ele pegou a escritura, leu em silêncio, devolveu para a mesa e sentou numa cadeira como se as pernas não aguentassem mais segurar. Por que a senhora nunca falou? Porque eu queria que você me quisesse aqui por amor, filho, não por obrigação legal.
Queria que você me chamasse para morar junto porque eu era sua mãe e você gostava de ter eu por perto. Mas você me expulsou, me chamou de peso morto na frente da sua esposa e da sua filha e me jogou fora como se eu não valesse nada. A voz dele veio baixa. Eu achei que a senhora estava atrapalhando nossa vida. Nossa vida, Felipe, ou a vida que a Viviane queria ter sem sogra. A Viviane se manifestou com voz alta. Não vem me colocar como vilã dessa história, Marta. O Felipe tomou a decisão sozinho. Olhei para ela com calma. Viviane, você passou 2 anos plantando veneno na cabeça do meu filho, dizendo que eu infantilizava ele, que eu ocupava espaço que era da Isabela, que eu atrapalhava o casamento de vocês. Eu ouvi cada comentário, cada risadinha, cada olhar de desprezo, e vi você transformar meu filho num homem que expulsa a própria mãe de casa. O Felipe levantou a mão pedindo silêncio. Chega, as duas. Eu não aguento briga agora. E foi naquele momento, olhando para ele levantando a mão com aquele gesto cansado, que eu decidi soltar a segunda bomba. Felipe, eu sei que você tá doente. Ele congelou e a Viviane virou a cabeça rápido demais. Como assim doente? O Felipe olhou para mim com olhos arregalados e eu vi pânico ali. Pânico de segredo exposto, de mentira desmoronando. Mãe, do que a senhora tá falando? Adenocarcinoma de pâncreas estágio 2B, diagnosticado em abril, 1 mês depois de me expulsar daqui, você fazendo quimioterapia no Sírio-Libanês toda terça e quinta desde maio, escondendo da sua esposa e da sua filha, inventando reunião de trabalho enquanto vomita sozinho no banheiro da clínica. O silêncio que caiu na sala foi absoluto, daqueles silêncios pesados que parecem sugar todo o oxigênio do ambiente. A Viviane deu 2 passos em direção ao marido com a voz tremendo. Felipe, que história é essa? Você tá com câncer? Ele não respondeu, apenas abaixou a cabeça e a Isabela levantou da cadeira com os olhos cheios de lágrima. Pai, é verdade? Você tá doente? O Felipe continuou de cabeça baixa, sem responder, e a Viviane começou a gritar. Felipe, me olha, me responde, você tá com câncer e não me contou? Ele finalmente levantou o rosto e as lágrimas estavam descendo. Tô, Vivi. Eu tô com câncer de pâncreas e descobri em abril depois de 2 meses sentindo dor nas costas e perdendo peso, fiz exame, deu tumor, comecei a quimioterapia em maio e não contei pra ninguém porque eu tinha vergonha, tinha medo, eu não sei, eu não conseguia falar. A Viviane levou a mão na boca e a Isabela começou a chorar. E eu fiquei sentada no sofá, apenas observando o desmoronamento, porque aquela família precisava quebrar para poder reconstruir direito. A Viviane sentou no chão literalmente, joelhos dobrando, e ficou ali com as mãos no rosto chorando. E a Isabela foi até o pai e abraçou ele pela cintura apertado, e o Felipe segurou a filha e começou a chorar também. Esperei eles processarem. Enfermeira aprende que notícia de câncer precisa de tempo para assentar. Depois de 2 minutos, a Viviane levantou do chão com o rosto vermelho e os olhos inchados e olhou para mim com expressão que misturava raiva e desespero. Como a senhora descobriu? Doutora Beatriz é amiga minha há 40 anos. Ela trabalhou comigo no Hospital São Paulo. E o doutor Henrique Moraes, que está tratando o Felipe, também trabalhou com a gente nos anos 90. Ele ligou para Beatriz preocupado, porque viu meu filho fazendo tratamento sozinho, sem acompanhante, recusando apoio, e achou que a família precisava saber. O Felipe limpou o rosto com a manga da camisa. O doutor Henrique não podia contar isso. É quebra de sigilo médico. Ele sabe, filho, mas ele disse que prefere responder no CRM do que assistir você morrer sozinho por orgulho. E era exatamente isso que estava acontecendo. Você estava morrendo sozinho, enquanto sua mãe, que é enfermeira com 43 anos de experiência, estava a 15 quilômetros daqui impedida de te ajudar. A Viviane sentou numa cadeira ainda processando. E a empresa, Felipe? Como está a empresa? Ele desviou o olhar e eu respondi por ele porque já sabia a resposta. A empresa está falindo, Viviane. Ele demitiu quase todo mundo nos últimos 2 meses, deve mais de R$200 mil a fornecedores e o escritório vai fechar em agosto se não conseguir reverter.
porque ele não consegue mais trabalhar direito, porque tá doente, porque tá fazendo quimioterapia que deixa exausto e porque escondeu de todo mundo, então não tem apoio nenhum. A Viviane olhou para o marido com expressão que eu não soube decifrar. Era raiva? Era medo? Era culpa? Por que você me escondeu isso, Felipe? Você não confia em mim? Ele olhou para ela e disse a coisa mais verdadeira que eu tinha ouvido dele em anos. Escondi porque eu sabia que você ia me abandonar igual eu abandonei minha mãe, Viviane. E eu tinha medo. Tinha medo de você descobrir que eu tô doente, que a empresa tá afundando, que eu não sou mais aquele homem bem-sucedido que você casou. E eu tava certo, né? Porque você nem perguntou se eu tô bem, Vivi. Só perguntou por que eu escondi. O tapa verbal foi tão forte que a Viviane ficou muda. E foi quando a Isabela soltou o pai, virou para a mãe e falou com voz firme que eu nunca tinha ouvido dela. Mamãe, a avó tá certa. A senhora passou 2 anos falando mal dela, dizendo que ela atrapalhava, que ocupava espaço, e agora o pai tá doente, e quem veio aqui lutar por ele foi ela, não a senhora. A Viviane olhou para a filha adolescente como se tivesse levado soco no estômago, e não conseguiu responder porque não tinha defesa. A verdade tinha sido dita por uma menina de 15 anos e não tinha como negar. O Felipe continuou sentado na cadeira, parecendo menor do que nunca, e eu levantei do sofá porque era hora de fazer o que vim fazer. Felipe, levanta! Ele me olhou confuso. Mãe! Levanta, filho, vem aqui. Ele levantou devagar, o corpo fraco, e caminhou até mim. E quando chegou perto, eu abri os braços e abracei meu filho pela primeira vez em 3 meses. Ele era 30 centímetros mais alto que eu, mas naquele momento parecia criança perdida. Ele se desmanchou nos meus braços, chorou alto, soluçou, e eu segurei ele apertado como segurava quando ele tinha 5 anos e acordava de pesadelo, e senti o corpo magro demais dele tremendo contra o meu. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Eu fui um idiota. Eu fui horrível com a senhora. Me desculpa. Segurei o rosto dele nas minhas mãos e olhei nos olhos vermelhos e inchados. Eu não vim aqui para você pedir desculpa, Felipe. Eu vim aqui porque você tá doente, e eu sou sua mãe, e sou enfermeira. E agora você vai me ouvir. Vai fazer o que eu mandar. Vai comer o que eu preparar. Vai tomar remédio no horário que eu falar. E vai deixar eu cuidar de você até você ficar bom. Entendeu? Ele assentiu chorando e eu limpei o rosto dele com a manga da minha blusa. E outra coisa, filho. Este apartamento é 50% meu. Então, eu vou voltar a morar aqui hoje mesmo. Não tô pedindo permissão. Tô informando. E se alguém tiver problema com isso, pode ir conversar com meu advogado porque eu não vou ficar longe de você nunca mais enquanto você estiver precisando de mim. Olhei para Viviane, que continuava sentada na cadeira em estado de choque. Viviane, você pode ficar ou pode sair, escolha é sua, mas se ficar vai ter que me respeitar e vai ter que ajudar o seu marido ao invés de fingir que tá tudo bem. E se não conseguir fazer isso, a porta tá aberta. Ela não respondeu, apenas olhou para o chão. Olhei para Isabela. E você, meu amor, você tem 15 anos e tá na hora de aprender que celular não é mais importante que família, que avó não é móvel decorativo e que quando tem gente precisando de ajuda, a gente levanta a cabeça e ajuda. Entendeu? Isabela assentiu chorando. Entendi, vó, me desculpa, eu fui muito idiota. Você é jovem, Isabela. Jovem erra. Importante é acordar. Soltei o Felipe e fui até a mesa pegar minha bolsa, coloquei os documentos de volta na pasta transparente e olhei para a sala que foi minha durante 5 anos e que agora era minha de novo. Felipe, onde tá as chaves do seu quarto? Ele apontou para o chaveiro em cima do balcão. Ali, mãe. Peguei o chaveiro e tirei uma chave dourada que eu reconhecia. A chave do quarto que era meu, aquele que a Viviane queria transformar em closet. Essa aqui, né? Ele assentiu. Coloquei a chave na palma da mão e apertei o metal frio. Metal que abria a porta do meu quarto, do meu espaço, da minha casa. Vou buscar minhas coisas em São Caetano amanhã cedo. Hoje eu durmo aqui mesmo. E segunda-feira de manhã, você e eu vamos juntos na próxima sessão de quimioterapia. A partir de agora, você não faz mais nada sozinho, entendeu?
O Felipe assentiu e sussurrou: Entendi, mãe. Subi a escada para o 14º andar, levando só a bolsa. Entrei no quarto que era meu, fechei a porta, sentei na cama e toquei o estetoscópio no pescoço. Tinha voltado para casa. E não ia sair nunca mais. 6 meses depois, numa segunda-feira de manhã, dia 15 de dezembro de 2025, acordei às 6 horas como sempre acordava, coloquei o estetoscópio no pescoço, como ritual diário, e desci para a cozinha fazer café. O apartamento em Perdizes tinha mudado de energia nesses meses. Não era mais aquele lugar pesado onde eu andava nas pontas dos pés tentando não atrapalhar. Era casa de verdade agora, com barulho de vida, com cheiro de comida, com conversas. O Felipe tinha feito a cirurgia de Whipple em setembro, depois de 4 meses de quimioterapia que reduziram o tumor o suficiente, e o doutor Henrique conseguiu tirar tudo: cabeça do pâncreas, parte do intestino delgado, vesícula, ducto biliar, tudo que precisava sair para garantir que o câncer não voltasse. A recuperação foi dura, 2 meses de dor intensa e reaprender a comer direito. Mas eu estava ali, em cada segundo cuidando, medindo o remédio, trocando o curativo, segurando a mão dele durante crise. Em dezembro, ele tinha 63 quilos, cabelo crescendo de novo depois da químio, fazendo fisioterapia 3 vezes por semana, e os exames de outubro mostraram que estava em remissão completa. Tumor removido, margens limpas, sem evidência de doença residual. A Labtech tinha fechado oficialmente em agosto com dívidas de R$320 mil, e foi eu quem usei os últimos 40 mil que tinha guardado para pagar advogado trabalhista e evitar que o Felipe respondesse criminalmente. Dinheiro que eu dei sem cobrar porque mãe não empresta, mãe dá. A Viviane tinha passado por transformação difícil entre julho e dezembro. Em julho, ela entrou em crise existencial quando entendeu que o marido quase morreu e ela quase perdeu tudo. Passou agosto fazendo terapia intensiva 4 vezes por semana. Setembro, morando com a mãe dela em Alphaville tentando se encontrar. Outubro voltando para casa, mas dormindo no quarto da Isabela. Novembro, finalmente pedindo desculpas para mim na cozinha numa tarde de quinta-feira, com voz baixa e olhos vermelhos. Dizendo: Marta, eu fui horrível com a senhora, me desculpa. E eu aceitei, porque guardar rancor não muda nada, mas também não abracei, porque perdoar não significa esquecer. Em dezembro, ela estava ajudando nos cuidados do Felipe, mas sempre com aquele ar de quem cumpre obrigação, não vocação, e eu tinha aceitado que essa mulher nunca ia me amar, mas pelo menos tinha aprendido a me respeitar. A Isabela tinha virado outra pessoa. Largou o celular gradualmente entre julho e outubro. Começou a ajudar a avó com o remédio do pai. Aprendeu a fazer sopa e chá. Pediu desculpas chorando em outubro, dizendo: Vó, eu fui uma idiota, me perdoa. E eu respondi: Você é jovem, meu amor, jovem erra. Importante é acordar e melhorar. Agora, em dezembro, ela me acordava toda manhã com um beijo no rosto e: Bom dia, vó, dormiu bem? E meu coração enchia. Coloquei o café para passar no coador de pano que comprei igual ao que tinha em Santo André, e enquanto esperava a água descer, olhei pela janela da cozinha vendo São Paulo acordar. Prédios iluminados pelo sol de verão, céu azul sem nuvens, cidade respirando. O Felipe desceu de pijama ainda, cabelo bagunçado, magro mas não doente, e veio até a cozinha sorrindo. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Dormiu bem? Dormi. Melhor noite em meses. Norm. Ele pegou 2 xícaras no armário e serviu café para nós 2, e ficamos ali de pé, encostados no balcão, tomando em silêncio confortável. Toquei o estetoscópio no pescoço e sorri. 70 anos de vida me ensinaram que nunca é tarde para mostrar quem você é. Nunca é tarde para dizer não. E nunca é tarde para recuperar sua dignidade. Mesmo quando parece que o mundo inteiro desistiu de você, você não desiste de você mesma. Você que amou essa história, eu preparei algo especial para você. Algo para te fazer companhia todos os dias quando o coração apertar. Para você nunca mais se sentir sozinha. É um e-book com 120 mensagens diárias de força e coragem.
Você não está sozinha. Deixei o link aqui embaixo nos comentários fixados. É só descer e pegar. Essa história acabou, mas tenho certeza que vai ficar com você e te lembrar do seu valor. Se ela te tocou, deixa um like. Isso me ajuda a continuar trazendo histórias assim para você. E me conta, o que mais te marcou? Foi a reviravolta dos documentos? Foi a coragem da Marta? Foi o abraço final? Escreve aí embaixo, quero ler sua opinião. Tem muitas outras histórias de mulheres fortes esperando por você aqui. Se inscreve no canal e clica em hypar para não perder a próxima.